Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de maio. Finalmente os ursos resolveram sair da toca e enfiaram as patadas aí no Ibov, enfim, no mercado de maneira geral, o Ibov representando aí a média, trazendo o Ibov, fazendo com que o Ibov anulasse a tendência de alta de curto prazo, perdendo a mínima aqui desse fundo anterior, conforme a gente já vinha comentando. Começou o pregão até reagindo, forte para cima, mas reverteu completamente, mantendo seus topos descendentes ali pelo gráfico de 60 minutos e intensificando mais a tendência de baixa de curtíssimo prazo, trazendo agora essa região de 53,056 como resistência para uma possível reação do Ibovespa. O fato que ficou um pouco esticado para baixo, no curtíssimo prazo o Ibov fica um pouco mais esticado para baixo, a invasão aqui desses 52.300 pode trazer pressão compradora, enfim, uma freada da queda nessa faixa de pontos, não só 52.300, invadindo toda uma região mais testada aqui do Ibov, ali na casa dos 52 mil pontos também, 52.300 a 52 mil pontos. PETR4, a Petro teve um pregão bem ruim, a ação deu ali uma esticada para cima, logo no decorrer do início da tarde, principalmente, a ação acelerou o movimento aqui para cima e aí no final, lá já das 2 horas para frente, começou a desandar esse movimento de subida. A ação simplesmente caiu 3,57% nesse pregão, mas se pegarmos aqui da máxima para a mínima, a ação caiu aí 6,96%. Enfim, fechou muito bem abaixo daquela região dos R$ 17,85 centavos que a gente vinha comentando, que ontem respeitou essa região e agora fechou forte e permaneceu abaixo dessa região, o que aumenta a chance de vir a testar não só a faixa dos 17 pila, como também aqui em torno de 16,50 e no curtíssimo prazo, estabelecendo basicamente um pivô de baixa aqui de curto prazo na Petro. E aí aumentando a chance de acontecer uma correção ali de toda uma subida do gráfico semanal. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 queda acentuada, bem forte na ação, 2,29%, depois já de ter caído 3,3%, ficou esticada para baixo, olhando principalmente no G60, só que compra contra a tendência tem um risco maior, teria que optar por uma entrada ali no G60, superação da máxima da última hora de pregão, com stop abaixo da mínima, e ficar atento aqui numa possível chegada num primeiro nível de resistência, que era suporte nesse pregão, em R$ 26,50. Então o ativo anulou completamente a tendência de alta, já tinha comentado ontem que para mim já não tinha mais tendência de alta configurada nesse papel, que meu interesse maior é em buscar venda em cima dessa ação após avaliar os movimentos corretivos, seja aí no tempo ou no preço que vem aí pela frente na Vale 5. Próximo nível de suporte da ação, 25,71, é a mínima aqui desse fundo, e depois uma região de 25,13 até 24,88, uma faixa aqui de suporte abaixo desse fundo aqui anterior na Vale 5. Aí com essa queda forte do mercado, a gente saiu de duas posições. Tivemos aqui a saída da RADL3, a ação já vinha sentindo uma dificuldade no movimento de subida, já tinha comentado na última videoanálise uma possível saída se perdesse os 19,13, mas eu resolvi até me antecipar a saída dessa operação, visto que na primeira hora de pregão a ação foi até uma nova tentativa de romper uma resistência, terminou respeitando essa faixa aqui de resistência, respeitando toda essa faixa de resistência e ficou lá de forma lateral. Aí na hora que começou a perder força, se perder a mínima desse candle aqui, da mínima do dia, vou pular fora, a nossa saída foi em 19,19 da RADL3. E se eu não aciono a saída, teria batido até no stop, teria dado a saída em 19,12 e até mesmo a saída em 19,04. Mas enfim, saímos em R$ 19,19 da RADL3. Olhando agora aqui para a Gol 4, a Gol 4 que a gente tinha comentado ontem com a possibilidade de entrada, uma recomendação de compra, ela chegou a abrir a entrada que a gente tinha recomendado no pregão de hoje, abriu bem, começou bem o pregão, mas aí na primeira hora de pregão já reverteu, já não conseguiu se sustentar acima dessa linha aqui que eu estou traçando como resistência, que ela deveria ter ficado ali acima logo na primeira hora de pregão e fazer nova máxima na sequência, fez o contrário, perdeu a mínima, meu stop estava definido aqui embaixo, já sai logo depois da primeira hora de pregão, ou seja, a operação
durou, vamos dizer assim, 1 hora, eu já estava saindo dessa operação sem nem aguardar o stop aqui. Ela ainda conseguiu reagir, mas aí depois perdeu força no decorrer da tarde. A Gol 4 configurando um pouco mais forte aí o pivô de baixa, que no pregão passado tinha ficado ali com um candle de reversão em cima do suporte e poderia trazer um novo movimento aí de subida na ação. Olhando agora para outros ativos, tivemos também uma queda acentuada no pregão de hoje CSNA3, uma ação que a gente chegou a sair num lucro aí superior a 2,5%. Se resolve segurar mais a posição comprada, olha a pancada nos dois últimos pregões. Hoje caiu 4,4%, pregão passado 2,57%. A ação anulou completamente uma tendência de alta que ela tinha aqui e rompeu aqui tudo para baixo. Ou seja, o que ela poderia configurar aqui no gráfico diário como algo semelhante a um ombro, cabeça a ombro, desconfigurou completamente, ou seja, passando de forma simples, algo assim, ó. Ela pudesse fazer algo nesse sentido, ombro, cabeça, ombro invertido, mas não conseguiu, desconfigurou a tendência de alta e fica mais interessante para a ponta vendedora novamente, até porque vai mantendo seus topos descendentes no gráfico semanal. Só que essa venda, tanto na Vale como na CSNA3, o meu maior interesse é após alguma correção, principalmente dessa queda ali via G60. CROT 3, até os ativos fortes para cima não resistiram muito à pressão vendedora no pregão de hoje. 3,57% da CROT 3, a EDU 3 caiu bem, a STC 3 caiu bem, todas do setor educacional. E são ativos que estão com movimento de alta mais prolongado, tem uma tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, e que para gerar uma nova entrada teria que acontecer uma correção, e essa correção deu início aí de maneira forte. Então abre espaço para vir, por exemplo, a fechar esse gap aqui de alta, onde há suporte na faixa 51,60 a 51,18. Então, caso ela venha buscar essa faixa de preço, estarei de olho ali na possibilidade de uma compra nessa faixa de suporte. A PSSA3, falando ainda em chance de compra, vendo no curtíssimo Ibov um pouco mais esticado para baixo, a gente observa que a PSSA3 fechou o dia praticamente estável, mais 0,18%. Ativo não sentiu muito essa pressão vendedora que atuou aí no Ibov, na realidade em vários ativos, na média aí do mercado. Segue numa tendência de alta de médio a longo prazo. A ação vem fazendo uma correção de todo esse movimento de subida, ainda de maneira fraca. Então é um papel para ficar atento. Um rompimento aqui dessa região de 33,21 pode trazer alguma situação de entrada na ponta compradora, com stop até um pouco mais curto, tentando pegar um novo movimento de subida a favor de uma tendência de prazo maior na PSSA3. E a BTOW3 também nesse mesmo formato. Também a ação não tem mais uma tendência de alta clara no gráfico diário, até porque topo já é descendente, apesar dos seus fundos ainda ascendente. Mas de qualquer forma vem com um movimento mais fraco para baixo, não acompanhou tão forte assim o movimento de queda do índice, caiu 0,9%, mas no médio a longo prazo ainda é um ativo em tendência de alta, também podendo trazer alguma busca aí de compra na superação, um dos pontos, superação da máxima de hoje, 26,55, com stop em 25,93. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.